Olá a todos e bem-vindos ao canal Caixa Fazenda. Vamos explorar juntos a incrível temporada de colheita nas regiões agrícolas dos Estados Unidos. Atualmente, máquinas de colheita para diversos tipos de culturas estão operando incansavelmente pelos campos. Junte-se a nós enquanto testemunhamos os agricultores americanos colhendo milhões de toneladas de produtos durante a safra de 2024. Primeiro, vamos explorar os campos de alho. O alho possui uma demanda de mercado estável e é relativamente fácil de cultivar em larga escala. Um solo rico em nutrientes e bem drenado é quase tudo o que o alho precisa. Ele pode suportar temperaturas baixas no inverno e prospera em condições quentes, que variam de 20 em 30 dias durante o verão, tornando-o ideal para climas temperados. Califórnia e Texas são os dois estados mais importantes na produção de alho. Quando as plantas de alho se desenvolvem em pequenos bulbos, cerca de um mês antes da maturidade completa, alguns agricultores colhem o alho jovem, uma especialidade sazonal. O processo de formação dos bulbos depende do comprimento do dia e é desencadeado por 12 horas de luz solar diária. Normalmente, as variedades de alho levam de 9 a 10 meses para amadurecer, mas algumas variedades de ciclo curto exigem apenas cerca de 5 a 6 meses para a colheita. A temporada de colheita do alho vai do final de junho a agosto. Os agricultores começam a colher quando as partes superiores das plantas ficam amarelas e caem, mas antes que sequem completamente. Eles deixam os bulbos de alho no solo por algumas semanas após as partes superiores ficarem marrons e depois os desenterram por volta de meados de junho. Para a colheita em larga escala, os agricultores contam com colhedoras mecanizadas. Durante o processo de colheita, um painel vibratório especializado sacode os bulbos de alho para remover o solo antes de cortar os caules. Esteiras transportadoras levam os bulbos de alho para os compartimentos de armazenamento das máquinas colhedoras. Permitir que o alho seque completamente nos campos facilita a colheita e melhora a qualidade do armazenamento. Depois que as raízes e as camadas externas dos bulbos de alho estão secas, os agricultores não precisam lavar o alho, apenas aparar as raízes e limpar a terra. O alho é armazenado como bulbos inteiros em um ambiente fresco, com uma temperatura ideal em torno de 13 graus a 14 graus. Se você achou este vídeo informativo e interessante, deixe um comentário abaixo. Alcançar uma colheita bem-sucedida de alho não é uma tarefa fácil. Mais de 30 estados dos ESUA cultivam melancia, com a temporada de colheita começando na costa leste e se estendendo para o oeste e norte do país ao longo de vários meses. O período de pico da colheita varia ligeiramente de acordo com a região. Na maioria das áreas dos ESUA, as melhores melancias estão disponíveis de maio a setembro. O período de colheita da melancia dura entre 100 e 120 dias, dependendo da região e da variedade de melancia. Flórida, Geórgia e Califórnia são os principais estados produtores de melancia nos ESUA, com a produção anual combinada desses três estados atingindo aproximadamente 2,9 bilhões de libras de melancia. Quando a casca da melancia se torna brilhante, as manchas brancas ficam amarelas e bater na melancia produz um som oco. Isso significa que a fruta está madura. Nesse ponto, a melancia se torna mais leve e as folhas também secam. Esses são sinais de que a melancia está pronta para a colheita. As melancias são colhidas manualmente com o uso de ferramentas afiadas e os cortadores devem ter extremo cuidado para evitar danos à fruta, prevenindo arranhões e estragos. A colheita de melancia só ocorre em condições climáticas secas. Após a colheita, os agricultores colocam o lado de baixo das melancias voltado para baixo para evitar queimaduras solares. A maioria dos campos de melancia é colhida 2 vezes por temporada. Em média, cada planta de melancia produz de 2 a 3 frutos. Uma equipe de trabalhadores primeiro corta as melancias do pé
e as vira para marcar que estão prontas. Em seguida, outra equipe recolhe as melancias cortadas e as carrega em caminhões para embalá-las, garantindo o transporte seguro para os locais de armazenamento. Vamos explorar os métodos de preservação de melancias e o processo de colheita de diferentes culturas nos Estados Unidos. Para manter as melancias em sua mais alta qualidade e prolongar sua vida útil, os agricultores colocam tecido macio, feno ou palha embaixo delas e controlam a temperatura entre 10 e 16,6 graus Celsius. Se você gostou deste vídeo, comente o número 2. Depois da colheita, as melancias seguem sua jornada até os lugares onde serão consumidas, levando frescor, doçura e sorrisos para quem as recebe. É mais do que apenas fruta, é o sabor do esforço e da dedicação transformado em alegria para todos. A cana-de-açúcar é cultivada nos estados do Texas, Louisiana e Flórida. Desses, cerca de 50% da produção de cana-de-açúcar dos Estados Unidos vem da Flórida, representando aproximadamente 20% do consumo de açúcar do país. A indústria de cana-de-açúcar da Flórida gera mais de 800 milhões de dólares por ano, com um valor econômico total que supera $1 bilhão. A cana-de-açúcar madura pode atingir até 3 metros de altura. Os agricultores utilizam máquinas mecanizadas para colher a cana-de-açúcar de setembro a janeiro. A colheita mecanizada reduz o tempo médio de colheita de 32 horas para apenas 6 a 12 horas, aumentando a eficiência e resultando em maiores rendimentos e lucros. Normalmente, os agricultores colhem a cana-de-açúcar a cada 3 a 5 anos. A Louisiana recebe uma média anual de 68 polegadas de chuva, criando condições desafiadoras, mas a colheita da cana-de-açúcar ocorre independentemente do clima. Os campos de cana-de-açúcar frequentemente ficam muito lamacentos, exigindo que as colhedoras operem sobre esteiras em vez de rodas, que poderiam ficar presas na lama. As colhedoras se movem pelas fileiras de cana-de-açúcar, cortando os caules. Braços rotativos retiram as folhas dos caules, que são alimentados em cortadores para serem picados em segmentos menores. Quando os carros de colheita estão cheios, são transferidos para caminhões. As folhas da cana-de-açúcar são devolvidas ao campo para serem usadas como fertilizante. As colhedoras de cana-de-açúcar podem cortar até 60 toneladas por hora. Os avanços científicos aumentaram a escala e a produtividade da indústria açucareira. Até 2024, a produção de cana-de-açúcar nos Estados Unidos está estimada em aproximadamente 3,69 milhões de toneladas. Além da produção de cana-de-açúcar, a temporada de colheita de cerejas no Zezua produz cerca de 245 mil toneladas anualmente. A temporada de colheita de cerejas geralmente dura de maio a julho e não pode ser prolongada. Quando as cerejas estão arredondadas, de um vermelho profundo e com textura lisa, isso indica que estão prontas para a colheita. Os agricultores priorizam a colheita de cerejas totalmente maduras de cada galho, colhendo uma árvore por vez, até que todo o pomar de cerejeiras seja colhido. Quando seus sacos estão cheios, os agricultores despejam as cerejas em caixas e removem galhos e folhas. A colheita de cerejas é relativamente simples, mas requer cuidado e delicadeza. Normalmente, as fazendas no Zezua precisam de cerca de 80 a 120 trabalhadores, e a colheita geralmente ocorre ao longo de um mês. Os trabalhadores começam a colheita às 5 da manhã e continuam até o calor se tornar excessivo. As cerejas são colocadas em grandes caixas, que podem conter até 350 libras de frutas. Em um único dia, podem encher até 200 caixas. Os agricultores colhem cerejas com sorrisos no rosto e alegria no coração, celebrando uma colheita abundante. Cada fruto é o resultado de trabalho duro e dedicação, transformado em momentos doces que conectam pessoas e contam histórias de gratidão e esperança. O resfriamento com água é uma etapa crucial para garantir que as cerejas mantenham alta qualidade.
As instalações de processamento utilizam o hidrorresfriamento, em que as cerejas são submersas em água fria para reduzir sua temperatura interna. Sem o resfriamento, as cerejas perderiam rapidamente sua firmeza e qualidade geral. O que você acha deste assunto? Deixe um comentário para o canal Caixa Fazenda saber. O resfriamento com água é uma etapa crucial para garantir que as cerejas mantenham alta qualidade. As instalações de processamento utilizam o hidrorresfriamento, em que as cerejas são submersas em água fria para reduzir sua temperatura interna. Sem o resfriamento, as cerejas perderiam rapidamente sua firmeza e qualidade geral. O que você acha deste assunto? Deixe um comentário para o canal Caixa Fazenda saber. Os Estados Unidos são um dos maiores produtores de mirtilo do mundo, com uma produção média de cerca de 700 milhões de libras de frutas por ano. Os mirtilos são cultivados em todo o território do Zezéuzor, com mais de 26 estados envolvidos na produção comercial. O plantio de mirtilos pode ser feito na primavera ou no final do outono. Nos climas frios, a temporada de colheita de mirtilos pode começar já em março e se estender até maio. A área de cultivo de mirtilos nos Estados Unidos está se expandindo. Os produtores comerciais de mirtilos utilizam máquinas para colher os frutos destinados ao mercado nacional. Antes de usar máquinas de colheita, os agricultores precisam considerar diversos planos razoáveis, especialmente configurações detalhadas. As plantas de mirtilo possuem copas estreitas, o que ajuda a reduzir danos ao solo durante a colheita. Por isso, os agricultores espaçam as fileiras com pelo menos 9 a 10 pés de distância entre elas e deixam uma área de pelo menos 30 pés de largura no final de cada fileira para que os equipamentos de colheita possam fazer a manobra. A fazenda do sudoeste da Geórgia é uma das primeiras nos Estados Unidos a utilizar uma nova tecnologia de colheita de mirtilos vinda dos Países Baixos. O Interharvester, conhecido por sua capacidade de colher grandes quantidades de frutas, atinge uma taxa de colheita superior a 98% para mirtilos maduros. No entanto, os mirtilos ainda precisam ser manuseados com cuidado para evitar danos. Ao mesmo tempo, a máquina requer mão de obra mínima, reduzindo os custos de colheita. Os agricultores modernos têm muitas opções de equipamentos para operações agrícolas, que variam de arados e cortadores a colheitadeiras, atendendo às necessidades da pecuária e da agricultura em escala industrial. Vamos para o campo ver como os agricultores utilizam máquinas pesadas. Primeiro, o arado, geralmente operado por tratores. O arado quebra as camadas compactadas do solo em profundidades que variam de 6 a 16 centímetros, cortando, levantando e virando o solo com suas lâminas. Os arados possuem diferentes tipos de lâminas projetadas para diversos tipos de solo e finalidades agrícolas. Essas lâminas quebram os torrões de terra, deixando a superfície mais lisa e limpa. Elas também aeram o solo ao virá-lo, facilitando o plantio e proporcionando espaço e nutrientes para novas culturas. Geralmente, a aração é realizada no final do processo de colheita. O objetivo dessa técnica é eliminar ervas daninhas e resíduos da safra anterior, para evitar que prejudiquem o crescimento das novas plantas. Dessa forma, os agricultores conseguem amaciar o solo e gradualmente prepará-lo para a próxima temporada. A aração é uma das práticas mais importantes no manejo do solo. Um campo novo frequentemente apresenta características hidrofóbicas e deficiência de oxigênio. Assim, a aração aumenta a aeração do solo, essencial para a circulação de água, oxigênio e outras substâncias orgânicas, ao mesmo tempo em que reduz a atividade de organismos parasitas que dificultam o crescimento das culturas. Todos esses benefícios podem ser alcançados sem aumentar os custos com combustível ou causar impactos ambientais significativos. A aração convencional raramente ultrapassa 20 centímetros de profundidade, enquanto a aração profunda pode alcançar profundidades superiores a 50 centímetros. A aração profunda altera a estrutura e a capacidade de drenagem do solo, ao mesmo tempo em que restaura a estrutura ideal do terreno. O arado revolve o solo e deixa espaço na superfície para um novo campo. Semelhante ao arado raso, também favorece o crescimento e desenvolvimento de novas culturas no futuro.
De fato, as culturas encontrarão espaço adequado para desenvolver suas raízes. Deixe um coração se achar este vídeo interessante e útil. Além disso, o arado profundo tende a controlar muitos tipos de ervas daninhas perenes de forma mais eficaz do que o arado raso. Pastagens colhidas por hectare proporcionam pelo menos 85% dos lucros para a maioria das fazendas, sendo essa a forma mais barata de alimentação. Máquinas foram desenvolvidas para manter e colher grama abundante durante a primavera e o verão, alcançando alta produtividade com forragem verde de boa qualidade. Os agricultores podem usar cortadores simples. Estes empregam lâminas oscilantes, enquanto os cortadores rotativos utilizam discos giratórios para uma colheita rápida. Após o corte, a grama é coletada em caminhões e levada de volta para a fazenda, atendendo a demanda por alimentação fresca para o gado durante os meses de verão. O clima seco e quente é ideal para a colheita de grama destinada à silagem. Os agricultores podem deixar a grama no campo por várias horas para murchar e reduzir a umidade, após o que é coletada e empilhada no pátio da fazenda. Essas máquinas comprimem a grama para remover o máximo de ar possível ou a enrolam em grandes fardos. Independentemente do método utilizado, a grama fresca é coberta com lonas plásticas e selada para remover o máximo de oxigênio possível. Ao longo de alguns meses, bactérias presentes na grama irão fermentá-la. Além disso, a grama pode ser seca no campo. Os agricultores retornam após alguns dias e as colhedoras de feno ajudam a enfardar a grama seca. Eles coletam e empilham os fardos usando apenas um trator, reduzindo significativamente a pressão sobre os campos causada pelo movimento de maquinário pesado. A chegada de máquinas modernas revolucionou a vida dos agricultores, trazendo mais eficiência e alívio para o trabalho árduo no campo. Essas tecnologias inovadoras são como aliados fiéis, ajudando no plantio, no cuidado diário das plantações e na colheita. Graças a elas, tarefas que antes demandavam muito esforço físico e tempo, agora são realizadas com rapidez e precisão, permitindo que os agricultores se concentrem em outros aspectos importantes de sua produção. Mais do que isso, essas máquinas representam progresso e esperança. As uvas são frutas delicadas e facilmente danificadas por máquinas pesadas. Esta é uma combinação extremamente eficiente, pois a maioria das colhedoras comerciais utiliza rolos ou mecanismos vibratórios para separar o fruto das videiras. Elas utilizam hastes horizontais flexíveis para golpear o dossel e agitá-lo, liberando as uvas. Em determinadas áreas, a colheita mecânica ajuda a reduzir os custos de mão de obra em até 75%. As máquinas se deslocam pelas fileiras dos vinhedos e sacodem as videiras, fazendo com que as uvas caiam em uma esteira transportadora. Após a coleta, as impurezas são removidas por meio de uma série de peneiras, e as uvas são imediatamente carregadas em caminhões para transporte até a instalação de processamento. Esse método de colheita mecânica é utilizado exclusivamente para uvas destinadas à produção de vinho. Uma máquina pode colher aproximadamente 1 hectare em cerca de 5 horas, enquanto o trabalho manual pode levar de 1 a 10 dias para colher a mesma área. As máquinas de colheita podem operar 24 horas por dia e geralmente são mais econômicas, tornando-se ideais para grandes vinhedos em terrenos planos. Ao usar máquinas de colheita, as uvas podem ser resfriadas mais rapidamente do que quando colhidas manualmente. Essas máquinas frequentemente possuem luzes para facilitar a colheita noturna, ajudando os agricultores a reduzir o tempo de colheita, especialmente durante os períodos de pico. Se as uvas permanecerem muito tempo na videira, estragam rapidamente. Se tiver alguma dúvida, não hesite em perguntar nos comentários abaixo deste vídeo. Embora as máquinas realizem a maior parte das atividades de colheita, os agricultores normalmente inspecionam o equipamento antes de operá-lo. Eles devem garantir que a máquina tenha combustível suficiente, que todas as luzes estejam funcionais, que a pressão dos pneus esteja adequada e que os freios funcionem corretamente.
Também verificam a existência de vazamentos hidráulicos e fazem os reparos necessários. Assim como acontece com as uvas, os agricultores utilizam máquinas de colheita para amendoins, economizando mão de obra e reduzindo a intensidade do trabalho. Tarefas que anteriormente exigiam dias ou até semanas de trabalho manual, agora podem ser concluídas em apenas algumas horas. No entanto, durante o processo de colheita, há maiores exigências para ajustar os parâmetros do solo, especialmente em áreas com solo úmido. Operações mecânicas com alta resistência e consumo de energia podem facilmente remover impurezas. Para iniciar a colheita, os agricultores utilizam escavadores de amendoim que percorrem cada fileira. As máquinas são equipadas com lâminas para cortar as raízes na parte inferior das plantas. Pontas rotativas na máquina penetram no solo e levantam as plantas, depositando-as de forma ordenada no chão. Os amendoins ficam no campo por alguns dias para secar e, quando o teor de umidade é de cerca de 10%, são coletados usando uma colheitadeira combinada. A colheitadeira passa rapidamente, transferindo os amendoins pela parte traseira da máquina por meio de rolos, garantindo que eles não afundem no solo. Peneiras vibratórias são projetadas para ajudar a remover impurezas à medida que os amendoins são coletados pela máquina. A colheitadeira separa os amendoins dos caules e remove o excesso de solo. À medida que a colheitadeira se move pelas fileiras, ela sopra os amendoins para um recipiente de armazenamento e espalha os caules secos de volta ao solo. A colheitadeira de amendoins combina as etapas de escavação, levantamento e viragem das plantas em um processo contínuo, especialmente sem quebrar os amendoins. A taxa de quebra é inferior a 1%, enquanto a taxa de coleta de amendoins pode chegar a 98%, economizando significativamente os custos de mão de obra. Não é apenas na terra que a colheita acontece, mas máquinas pesadas também operam de forma eficaz em ambientes subaquáticos. Colheitadeiras de cranberry ajudam os agricultores a aumentar a produtividade e a expandir a produção. No outono é comum vermos essas colheitadeiras passando pelos campos de cranberry de um vermelho rubi. As colheitadeiras abriram um caminho promissor para esta indústria que movimenta 200 milhões de dólares por ano. A maioria dos cranberries do mundo é cultivada no nordeste dos Estados Unidos, especialmente nas áreas pantanosas de Massachusetts e Nova Jersey. A temporada de colheita de cranberry geralmente vai do final de setembro até o final de outubro. Os agricultores inundam os campos para evitar que congelem, com níveis de água de cerca de 45 centímetros de profundidade. Em seguida, usam rolos de água, também conhecidos como batedores de ovos, para agitar a água e separar os cranberries de suas vinhas. Cada cranberry possui uma pequena bolsa de ar que o permite flutuar até a superfície. Os americanos consomem aproximadamente 400 milhões de libras de cranberries por ano. As colheitadeiras passam pelos campos para agitar a água e desprender gentilmente as frutas das vinhas, movendo-se com cuidado graças aos seus pneus balão, que evitam danos às plantas. A parte mais trabalhosa da colheita de cranberry ocorre quando as frutas flutuantes são empurradas em direção a um ponto de coleta com a ajuda de barreiras flutuantes. Os trabalhadores reúnem as pequenas frutas vermelhas ao redor de uma bomba que as suga. Por fim, os cranberries são carregados em caminhões e transportados para instalações de processamento, onde são processados e embalados. O que você acha do processo de cultivo e colheita apresentado aqui? Deixe um comentário e nos conte sua opinião. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal Caixa Fazenda para não perder nossos próximos vídeos emocionantes. Tchau e nos vemos no próximo vídeo.